Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Muito boa tarde para você que está em casa. Então, no Sem Censura de hoje nós vamos falar sobre a relação médico-paciente, mas quando o paciente é médico. Pois é, por que será que os médicos muitas vezes são frios? Será que eles são frios e não têm empatia com quem atende? A gente vai saber disso e também quando o médico vira paciente. Alfredo de Oliveira Neto é médico de família e comunidade e ele vai contar sua experiência no livro Causos Clínicos, quando fui paciente. Nós estamos também com a Maria Carolina Falcão, que também é médica e ela também é da Medicina de Família e Comunidade. E ela participou como autora do blog, que começou toda essa história, e do livro, o primeiro volume, que é Causos Clínicos, Histórias da Medicina de Família e Comunidade. Bom, como o programa de hoje é gravado, infelizmente você que está em casa não vai poder participar pelas redes sociais, mas eu espero que você goste muito do programa de hoje. Vai ser muito bom, Bruno, porque eu gosto muito dessa ideia de finalmente a gente vai se vingar dos médicos que nos põem naquelas situações horríveis. Eu ri e chorei. Tá bom para vocês, não tá? Ótimo, esse era o nosso objetivo. Vamos lá. Fala no microfone, por favor. Vamos começar. Maria Carolina. Tudo começa com um blog. Então, explica para mim rapidinho esse blog, porque você pertence a esse momento. Você entra depois, você já entra no blog também. Participei do blog também. Tá. Fomos juntos. Ok. Explica aí. Boa tarde. Na verdade, isso foi um convite, né, de uma pessoa da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, o Rodrigo. Ele fez um apelo aos médicos através de um grupo de e-mails que a gente tem para falar de questões técnicas. E ele lançou esse convite para médicos que gostavam de escrever e contar os causos. E algumas pessoas se voluntariaram, o Alfredo e eu fomos dois, né, que fizeram isso. E a gente começou trocando causos uns com os outros e depois fizemos o blog, realmente. Quando que começou? Que ano que começou? Acho que 2015. 2015, acho que sim. Porque vocês são jovens, então é gente que estava começando, que estava bem no começo de carreira, não era, Marília? Eu estava, na verdade, terminando a minha residência. Eu estava no segundo ano de residência médica, né, que é a especialização em medicina de família. Inclusive, foi onde eu conheci o Alfredo, ele foi meu professor na residência. Mas é bacana que tem gente de todas as idades e idades da medicina, desde acadêmicos, residentes, médicos há mais tempo. Ô Maria, na relação... Não, eu ia perguntar na relação de paciente e médico, o que é mais difícil para o médico, no seu ponto de vista? Pessoalmente, o mais difícil é você não ter muita resposta para dar. Eu acho que é o que a gente consegue retratar nos livros, é isso. Às vezes a gente não tem resposta, às vezes as queixas não são queixas muito clínicas. Queixas que a gente não vê nos livros, não vê na faculdade, são queixas sociais, emocionais, e a gente tenta, né, para mim, essa é a parte mais difícil. E o paciente quer uma resposta? Geralmente sim, mas uma coisa que eu tenho percebido é que o paciente quer ser escutado, ele quer ser ouvido. Agora, são casos do Brasil inteiro. Brasil, não diria Brasil inteiro, mas enfim, grande parte, sim, grande parte do Brasil. Você, por exemplo? Eu sou de Recife, Pernambuco, né? Estou morando no Rio já há 12 anos. Mas tem gente do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, tem gente também de Pernambuco. Muita gente do Rio Grande do Sul. Nem tanto, mas... Eu vi uns três textos. Por aí, né? Sim. Né? Pessoal aqui do Rio. Isso, pessoal de Brasília também. Agora, são livros muito diferentes, não são? São duas propostas diferentes, né? A primeira proposta é tentar juntar textos que estavam postados no blog, né? E textos que, de alguma forma, foi mais impactante por algum motivo. E aí, essa foi a primeira proposta do livro, né? Do livro 1. Do livro 2, como a gente tem um grupo de WhatsApp, já há algum tempo, desde o começo, né? A gente começou a gente fala muitas coisas para além da própria produção do livro. Tipo o quê? O que rola nesse grupo? Coisas do tipo, o que aconteceu hoje comigo? Eu estava com o paciente tal, mini causos assim. Gente, não aguento mais atender tanta gente, o que é que eu faço? Pelo amor de Deus, me salve. Então virou um grupo meio de autoajuda de médicos. Salva o plantão, né? Tá ali no plantão. Isso. E aí... Na vida mesmo. São pessoas que têm interesse em comum, muito em literatura, né? Então... tem essa questão de pensar, falar sobre si também. E aí a gente começou a perceber que teve um relato de uma
de uma médica amiga nossa, que ela sofre de epilepsia e ela teve uma crise convulsiva, e ela dizendo como é que é a experiência de ter uma crise convulsiva. Porque uma coisa é a doença, que é igual em Tóquio, África, Brasil. Outra coisa é a experiência que o indivíduo tem em relação à doença. Como eu tive dengue, eu tenho certeza que não é da mesma forma que você teve ou alguém teve no mundo, né? Então, ela começou a dizer, é assim, assim, assado, e uma riqueza de detalhes muito grande, que a gente não tinha acesso a essa riqueza. Isso não está nos livros, como a Maria Carol falou, né? E a gente falou, uau, isso é muito interessante, isso dá um outro livro. Então, vamos escrever sobre o nosso próprio adoecimento, como é que nós, médicos, vivenciamos, porque a gente fica mais alerta a isso, né? A gente estuda isso. Então, como é que a gente vivenciou isso, como é que é a nossa experiência, como é que é o nosso relato de médico-paciente. E você, nesse segundo livro, você está? Não, eu acabei não enviando. Porque, na verdade, olha só, esse primeiro livro é o dia a dia de vocês e as dificuldades e o cotidiano mesmo de jovens médicos. E tem histórias que são lindas, tem uma história que você conta, são sempre das suas relações com o paciente e que você, de repente, descobre que o paciente precisava de uma atitude que você não sabe bem qual é. É muito interessante isso, essa carência que o médico pode ter dessa relação íntima. Mas o que é extraordinário é no segundo livro, que é quando eles passam, e aí a gente vê como os médicos são absolutamente humanos a um ponto... Eu acho que vocês devem ter se surpreendido, não foi, não? Com os relatos muito verdadeiros, inclusive. Sim, e muito, muito ricos, né? Porque é exatamente o que você disse, nós somos pessoas muito comuns, inclusive, muito ordinárias. E não é o que a gente vê normalmente do resto da sociedade. As pessoas olham para a gente, eu recentemente me ausentei ao trabalho, no dia seguinte, nossa, mas você está bem? Como é que você está? Mas você também fico doente, né? E isso... foi muito, para mim, foi muito interessante ver os nossos colegas contando isso de uma forma muito própria, com muito detalhe, com muita calma também de expor. Com muita verdade, muita inclusive, verdade, porque exatamente. é muito difícil você se expor, ainda por cima um médico que tem a posição de poder numa relação, ele se expor é muito interessante. Tem uma história que eu adoro, que ele comenta sobre uma visita a um professor muito bam, que ele diz... Um dos textos diz, mas aí ele, quer dizer, além dele ser extraordinariamente vaidoso, e a gente vê esse médico, a gente sabe quem ele é. Aquela coisa assim, meu filho, não, você está bem, não se preocupe e tal. Uma coisa paternalista. E a luta que tem coisas lindas, tem médica que vai ficando surda e que não ouve o choro da sua filha. Aí eu chorava. Sim. O seu eu ri mais do que eu chorei. Qual que é o seu? Qual que é o seu caso? Olha, não sei se eu deveria rir tanto, mas eu ri muito. Eu sempre choro no primeiro dela, eu sempre choro quando eu leio, assim, que ela tem uma família com a síndrome genética, né? Que é lindo aquele caso dela, e que eu sempre choro. E eu comecei a ler o livro, comecei a chorar em outros relatos, e eu apelidei o livro de Chora Brasil, mas é um choro que é necessário, né? É um choro que traz essa necessidade de acabar com esse vazio que tem da relação de cuidado, né? De médico-paciente. Eu acho que é essa a ideia. O que é mais fascinante no relato de vocês, isso é uma pessoa vista de fora, é que os problemas emocionais, que nós estamos cansados, a gente só conversa sobre isso aqui, né? Obesidade, tabagismo, falta de controle alimentar, esses são os problemas principais também dos médicos. Quer dizer, eles não são em nada estranhos. Tem pouquíssimos casos de câncer grave, doença rara, né? Mas o que tem de problemas comportamentais, de afeto, de emocionais, isso é que faz o sofrimento, a dor e a humanidade do livro. São os problemas mais comuns da população, né? Nós, médicos de família, nós somos especialistas. Conta para ele por que isso é engraçado. Eu só queria saber uma coisa, assim, quando o médico vira paciente, a gente, hoje em dia, tem o Dr. Google, que a gente vai e pesquisa tudo, e a gente, às vezes, fica meio que assim com o diagnóstico, porque a gente acha que a gente está com uma doença ou com um sintoma de alguma coisa. Vocês têm toda a especialização. Vocês chegam no médico também já querendo um diagnóstico, sabendo que vocês têm. Quando houve uma coisa que vocês acham que não é aquilo, como é que vocês lidam com essa questão?
Depende da intensidade do problema, né? Assim, quando é um problema que a gente vê que ele é autolimitado e que dá para a gente, na nossa própria cabeça, ir cuidando de si próprio, a gente faz. Mas quando chega um ponto que o outro que conhece a gente fala assim, eu acho que você está indo demais nisso, aí é bom conversar com alguém. A gente sempre abre uma conversa também, assim, de grupo, de privado, e fala, Carol. Às vezes manda nesse grupo que a gente tem. Eu ligo para ele, enfim, a gente se conversa, né? Se fala entre colegas, o que nem sempre é muito bom, porque a gente faz isso numa coisa meio da amizade, né? E você não dá vazão à tua própria doença, o que você está passando. Dizer, na às vezes verdade, não é vocês... uma coisa tão grave assim, e você não dá muita Eles têm muita tanto medo de importância. médico quanto nós, e eles acreditam tão pouco em médicos quanto nós. Os médicos chegam, dão o diagnóstico e a gente tem certeza? É aquela coisa igualzinho, né? Não tem a menor dúvida, é tudo muito parecido. É muito reconfortante para um paciente ver vocês se expondo. Tem mais homens que mulheres, tem mais mulheres que homens. que mais mulheres. Acho que mais mulheres. É mais fácil as mulheres falarem de si mesmas, não? Acho que sim. Sim, acho que sim. Mas acho que temos mais mulheres na medicina grupo, de maneira geral, na medicina de família e comunidade. de maneira geral, sim. Então é isso. Conta lá para ele o que é. É o Você quer caso. saber o meu caos. Sim. Não é isso? Conta essa E história. é grande, ele não é como o texto curto, não, porque as pessoas se escondem atrás dos textos curtos. Isso foi uma experiência assim, única da minha vida. Assim, eu coloco o nome do caos é 25 de janeiro, porque isso aconteceu no dia 25 de janeiro, começou, né, de 2007, 25 de janeiro. Então, foi uma experiência única da minha vida, uma epifania que aconteceu. Eu não consegui, aí foi um limite realmente que eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E depois eu fui perguntar para amigos médicos e fui perguntar também para centros espíritas e fui perguntar para terreiros de Umbanda, porque eu vi que era um negócio muito forte que estava acontecendo, né? E que isso foi esmaecendo assim com os dias e depois acabou. E foram assim uns 3, 4 dias. É claro que o psiquiatra dizia que foi um episódio hipomaníaco, né? Um quadro hipomaníaco, um episódio maníaco. O que quer dizer uma hipomania? Hipomaníaco. Existe um transtorno do humor, né? Em que o grau para baixo ou para cima classifica esses subtipos, né? Por exemplo, depressão, você fica com humor para baixo. Na mania, você fica com humor para cima. As pessoas que têm transtorno bipolar, geralmente eles têm períodos de mania e períodos de depressão, né? Então, aparentemente, parece ter sido, para a psiquiatria, um episódio maníaco ou hipomaníaco. Enfim, para os cristãos, encontrei Jesus. Para a Umbanda, Iemanjá chegou para mim. E aí, por aí vai, né? Assim, para a astrologia, eu precisava fazer isso, porque isso acabou entrando no começo da leitura do meu mapa astral. Da primeira vez que eu fui, conta a né? história da manga. Adoro a história da manga. Ele encontra e esbarra com uma manga. Eu não entendi o que estava acontecendo, eu estava no meu percurso natural de trabalho, assim, não havia bebido nada na véspera, não havia uso de nenhum remédio, nenhuma substância, nenhum abuso de drogas nenhuma. E aí eu estava indo para o meu trabalho, que eu era residente, né, na época de medicina de família e comunidade lá em Recife, e aí eu, sem saber o que está acontecendo, quando eu chego na unidade, assim, eu vejo uma manga no chão, né? E nesses momentos que você está muito emocionado, tudo parece que conflui. É para você, né? Para o cenário. Parece que você está num cenário de filme, né, de teatro, que as coisas acontecem, e fala, opa, isso aqui é para mim. Aí peguei a manga e comecei a ter a representação de que a manga representava isso que eu estava entendendo que existia, que era a metafísica, que era o além barato, de mim. sem drogas, Que é muito onda é engraçado. essa? Entrou numa onda inteiramente sem droga, né? Exatamente. Muito engraçado. E aí eu botava a manga assim e atendia e dizia, olha, essa manga aqui cheira um pouquinho para você sentir, assim, isso aqui é o cheiro de Deus. Rapaz. Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já com mais causos. No Sem Censura de hoje, conversamos dessa situação extraordinária quando um médico vira um paciente. O Rodrigo, que é o organizador do livro, ele tem um texto muito detalhado sobre a descoberta dele de um câncer
e que vai até o momento em que é equacionado o problema e que é muito bom. Qual foi, e isso me impressionou, gostei muito do texto dele. Qual foi um texto que você gostou muito? E por quê, né? Eu gosto muito de um texto da Carol Regada, que fala sobre o pai. E ela mandou para a gente esse texto. Me rememora um pouquinho como é. Foi sobre a morte do pai dela. Tá. E ela vai relatando esse relacionamento deles, né? E como foi para ela e toda a trajetória. E isso me marca muito sempre. Eu leio, é um dos que eu leio e choro. E eu comento esse texto geralmente com as pessoas que eu sei que estão para vivenciar um luto ou estão vivenciando lutos. Mas por que te marca? O que te chamou a atenção? Não sei se a Não verdade que ela lembra usa... Lembra coisa sua, não? Na verdade, não. Acho que talvez por isso eu fique tão emocionada, porque eu não vivi isso, né? Mas ela escreve de uma forma tão doce, né? E ela mandou para a gente logo após a situação. Então, talvez me marque por isso. A gente acompanhou a trajetória. Ela contou um pouco antes e depois ela encaminhou o caos e foi uma forma de finalizar isso, né? Um fechamento para ela e para a gente também. Acho que por isso que me marca tanto. Tem algumas poesias. Quer dizer, os médicos gostam de literatura, a gente tem a sensação. Sim, com certeza. Tem a poesia da Mayara Floss, eu acho, né? Sobre o comprimido, né? Isso. Tem uns 3 poemas ao longo do livro. Isso, 3 poemas. Sim, eu acho que tem a relação Só uma coisa que eu queria falar, que é a questão do Rodrigo Lima, que quando estava no embrião vamos fazer um livro então sobre esse relato da gente, começou essa coisa do diagnóstico dele. Tá. Então isso perpassou a produção do livro. A gente falou, então é isso, se escreva sobre isso, escreva sobre isso. Estava todo mundo muito assim, abismado com esse diagnóstico dele, né? Pegou todo mundo de supetão, como pega qualquer ser humano. Né? Com certeza. Muito tocado, né, com tudo. Então, assim, eu adoro aquele texto dele, assim, porque ele esmiuça todo o sentimento que ele tem, inclusive do corpo médico, tratá-lo como VIP por o fato de ele ser médico, né? E, ao mesmo tempo, cochichar quando vai falar a palavra câncer. Exatamente. Na frente... essa sensibilidade como que ele desenvolve. Como se as pessoas desenvolve. não soubessem, né? Como se as pessoas não entendessem o que está acontecendo, ou não conhecessem, ou não soubessem. Né? Pois Isso é muito... um paciente que, na verdade, tem todos os dados que qualquer um ali tem, né? Isso. Na verdade, independente, eu acho, de qualquer paciente, né? Médicos ou não médicos, as pessoas sabem o que está acontecendo. Em geral, as pessoas sabem. Né? Então, essa coisa de cochichar, isso é muito estranho, beira o estranho. Porque a pessoa entende, na maior parte das vezes, o que está acontecendo é grave. E você precisa nomear as coisas. Acho que o médico falar isso como paciente é importante por conta disso. Desde criança, né, Carolina? A gente se habitua a mentir para as crianças e a gente vai mentindo para todo ser humano ao longo da vida. E a medicina está mudando agora, porque até bem pouco tempo ela não dizia para o paciente com câncer que ele tinha câncer. Dizia para a família, não é? Uhum. Então, essa situação de transparência está melhorando. Né? Mas tem histórias deliciosas, quando ele diz assim, bom, estou com metástase, aí todo mundo diz, não sei. É todo mundo difícil, disfarça, né, dar ninguém esse consegue. diagnóstico do câncer, né? É uma coisa bem... Seu livro já foi lançado? Esse primeiro... Sim, esse é o primeiro de todos. Esse é o de 2016, eu acho, né? E esse aqui é de 2019, agora final do ano passado. Mas vocês fizeram um lançamento todo bonitinho, bacaninha, todo mundo assinando. Em várias capitais. No Brasil todo. No Brasil todo, todo mundo viajou. Em várias capitais do Brasil. E isso eu acho que é uma iniciativa que tem 2 exemplares, mas que vocês não vão abandonar, né? Não, inclusive o blog é super vivo, né? A gente tenta manter publicações. Como é o nome? Tem um nome o blog? Tem. O blog é causosclinicos.wordpress.com. Tá. Mas a gente expandiu, né? Saiu do blog, foi para a página no Facebook, tem rede social, tem, enfim. E está expandindo assim, por exemplo, eu sou professor da UFRJ e quando eu vejo que tem estudantes que gostam de literatura e que no diário de campo de avaliação da disciplina, eu vejo que tem talento, eu chamo e falo, escreva, vamos para o blog, vamos para cá, porque a gente precisa... Tem a relação da literatura com a medicina e da arte, com a medicina já muito antiga, né? Isso. Chekhov, aqui tem o Guimarães Rosa, tem o Jorge de Lima, tem Moacir Scliar, né?
Tem vivos em Recife, tem Ronaldo Corrêa de Brito, contista, né? Tem o Wilson Freire, poeta. Então, assim, a relação da literatura com a medicina não é de hoje, não. É de muito e muito tempo atrás, né? E vocês estão introduzindo uma outra coisa, que é a relação do médico e do paciente Exato. abarcado pela literatura. Quer dizer, fica muito, muito interessante. Mas não tem ainda a ideia do terceiro. Ainda não. Ainda não. Estamos Ainda não. vendo. Quantos médicos tem no grupo de WhatsApp de vocês? Uns 30. Chutaria isso. É o limite do grupo. Não, acho que pode um pouco Não, mais. tem né? 270 o limite do grupo de WhatsApp. Vocês têm Não, um e-mail também para passar? Temos um e-mail que é o causosclínicos@sbmfc.org.br. É por esse e-mail que se compra os livros. Ah, legal. Isso é bom. A gente está muito low profile nessa coisa de compra online, mas pelo e-mail dá para comprar. Eu perguntei para ela qual é o texto preferido dela, mas eu não perguntei para você qual é o seu texto preferido dos dois livros. Olha, o texto preferido desse azul aqui, que eu gosto muito, é o do Rodrigo Lima, Tá. porque me toca, eu me vejo realmente como paciente, né? E desse daqui eu já falei, eu acho que é da Maria Carol mesmo. Da Maria Carol, né? Porque ela conta uma história foi com uma clínica em que nós trabalhamos juntos. Então tem isso também, né? Eu ia perguntar se vocês sempre quiseram ser médicos. Bom, quando Você não? Quando eu era pequeno, eu dizia eu quero ser médico de manhã, piloto de avião à tarde, quero ser mergulhador e quero ser cantor. Mais ou menos tudo isso tem na medicina. Tem, acho que a gente vai descobrindo que a medicina tem espaço para isso, especialmente a medicina de família e comunidade tem espaço para tudo isso. Né? Isso é que é Você não interessante, queria essa ser médica, né? especialização. Não, eu tinha a ideia fixa de veterinária, era assim uma coisa, só que meu problema era animais grandes, eu queria tratar de girafas, enfim, coisas do A gênero. cavalo não era nem suficiente. Não, coisa, né? Maior, tá. Mas Triceratops. por aí, por aí mesmo. Mas a medicina me encanta por conta das pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem em comum nesse grupo, talvez na MFC, né, como a gente chama toda, mas as pessoas são o que nos encanta, né, os pacientes, as pessoas, enfim. E os livros são formas da gente eternizar isso, né, o dia a dia, o relacionamento e as pessoas que passam na nossa vida. As histórias que vocês vivem. Sim. Essa especialização em medicina de família e comunidade não é tão antiga assim, apesar dos clínicos de família exercerem isso. O que levou você a entrar na medicina de família e É uma longa comunidade? história, mas eu vou tentar resumir. Porque esse é o mais complicado de tudo. É porque assim, é muito recente do ponto de vista acadêmico no Brasil isso, né? Apesar de existirem, de ter existido residências médicas nessa especialidade pontuais da década de 70 no Brasil. Mas com esse nome, Medicina e Família e Comunidade, com a inclusão dentro da graduação para o médico entender o que é muito recente. Então, na minha época, me formei em 2005, lá na Federal de Pernambuco, e eu não tive nada na graduação em relação ao internato sobre Medicina e Família e Comunidade. No 5º ano, eu descobri que existia a especialidade, assim, eu já sabia que existia antes, mas no 5º ano foi que me deu a luz assim, de que tem uma coisa interessante aqui, né? Estava numa sessão de cardiologia lá na Universidade Federal de Pernambuco e o tema era sobre febre reumática, sobre cardiopatia reumática, troca de válvula de coração de um paciente jovem, se ia usar uma prótese biológica ou uma prótese mecânica, essa era a discussão. E depois perguntaram para os visitantes estrangeiros médicos que estavam lá atrás, no fundão comigo, o que eles achavam do caso. Eles disseram que não poderia responder, eles eram cubanos, porque em Cuba não existia febre reumática. Eu olhei para eles assim e falei, como assim não existe febre reumática? Eu estou aqui no ambulatório de febre reumática, tem febre reumática do Nordeste inteiro vindo para cá, pessoas com febre reumática. Ele falou, não, porque febre reumática é uma questão de pobreza. Caramba, que tapa na testa. É falta de acesso a antibióticos, quando necessita. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer. Pronto, como é que Boa. é o nome Que disso? bacana. E aí fui atrás e... Muito e aí, legal, tô muito aqui. linda essa história. E você, Carolina? A minha história é um pouquinho diferente, porque Ótimo. quando eu me formei, já tinha na grade curricular a questão da medicina de família e comunidade. Talvez não tão forte como agora, recentemente, mas há uns 5 anos atrás, não tem tanto tempo assim. O meu último semestre da faculdade, já no 6º ano, a gente foi convidado para participar do internato em atenção básica, que é onde trabalha o médico de família.
E eu rodei numa clínica da família, enfim, em Acari, inclusive, Tá. onde eu conheci uma família que morava num posto de elevador. Porque eu fui acompanhei a A equipe unidade de que consultório na visitava, eu me rua. lembro, a gente teve. Exatamente. E aí a equipe era a equipe que fazia consultório na rua, na verdade. Então, tinha um médico de família, um enfermeiro de família, mas eles atendiam população em situação de rua e esta família que morava no posto de elevador. Eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar e eu quero atender essas pessoas, porque, em geral, são pessoas que não têm acesso e a gente levou um deles precisava estar na unidade para fazer um determinado procedimento. E a unidade lá, ela é uma unidade muito nova, recém-construída, então ela tem ar-condicionado, tem escada rolante, enfim. E aí o rapaz, ele parou na porta. Eu estava entrando, vem, então. E ele parou e ficou parado, e ele ficou assim, mas você não vai entrar? Aí ele, mas eu posso entrar? Aí eu, claro, e é para você entrar, é para você ser tratado aqui. Maravilha, essa história é muito linda, a sua também, maravilhosa. A gente termina por aqui? Terminamos. Beijo, bom fim de semana para todos vocês. Tchau, tchau. Maravilha!